Vamos bater um papo bem legal agora, gente, aqui, olha, a gente com vocês. Nosso tema agora é Você é a Sua História. E olha que coincidência boa, viu, falar sobre isso aqui no estúdio, ainda mais com essa super profissional que eu vou receber agora. Cristina Cibaldo, psicóloga, mais uma vez aqui junto com a gente, mas já tem um tempinho, né, Cris, que a gente não se vê. Já tem um pouquinho mais de um ano, o cenário está até diferente. Mudou, né? Obrigada pela sua presença, bom dia. Bom dia, Mara, bom dia o pessoal que está em casa, né, nos assistindo. Eu tenho uma fala assim muito voltada para a mulher, tá? Mas vai atender a todo mundo, é só prestar atenção. Perfeito, então, ainda mais mulherada, que é o nosso maior público aqui do Bem Assim, então a gente fica muito feliz de ter todas vocês aí nos acompanhando, nos assistindo, principalmente. Inclusive, quero até mandar um beijo agora, que acabei de receber aqui a mensagem, tá? Para dizer para vocês, Ana Carla está nos assistindo, um grande beijo, obrigada aí pela sua audiência e pela sua companhia. Vamos lá, vamos conversar um pouquinho sobre o nosso tema de hoje. Você é a sua história. Tem gente que acaba esquecendo disso, né, Cris? Então, interessante é que esses dias você trouxe um post, um Reels lá no seu Instagram falando sobre esse tema, você é a sua história. E quando você entra em contato com essa informação, você ganha força, né? Você, até mesmo com as suas palavras, né? Quando você reconhece que você é único por conta da sua história, você ganha autonomia. Então, eu sou única, poxa, não tem ninguém igual a mim. E a gente vai perceber que até irmãos que foram criados juntos, digamos até que gêmeos, foram criados juntos, recebendo a mesma criação, a mesma educação, se alimentando no mesmo horário, acordando no mesmo horário, até assim eles são diferentes e foram submetidos aos mesmos estímulos, mas eles constroem histórias diferentes. Por quê? Por conta da leitura, da absorção do que foi aprendido, né? E também a gente vai falar um pouquinho da transgeracionalidade. Vai ampliar aí um pouquinho. Perfeito, então vamos lá, vamos conversar um pouquinho sobre esse assunto e alinhá-lo a uma coisa que eu acho que é muito desafiadora nos dias de hoje: empreendedorismo feminino. Então, muito bem, vamos falar sobre empreendedorismo feminino, né? Trazendo essa vertente de você e a sua história. Até mesmo porque a gente vai ter aí um grande evento, tá? Sim. Que é do Projeto Mulher, um grande evento que a Valnar tá organizando com o apoio do Sebrae, tudo assim muito bem organizado para a mulherada que está empreendendo, que tem sonho de empreender. Então, assim, lá no finalzinho eu vou falar um pouquinho melhor sobre isso, para que ninguém perca, né? Nenhuma mulher esteja de fora. Então, quando a mulher empreendedora olha para a sua história, ela vai compreender o quê? Eu vou trazer aqui um exemplo de uma pessoa hipotética, né? Para que a gente possa estar ampliando. Digamos que Maria, ela é empreendedora, ela tinha uma formação anterior e ela fez uma transição de carreira. Quando ela faz essa transição de carreira e entra no mercado, né, como empreendedora, com sonhos, com vontade de fazer, de acontecer, de ajudar pessoas, enfim, ela entra com essa força. E aí o que ela precisa? Aí ela percebe, eu preciso fazer curso, eu preciso acompanhar a Valnar, eu preciso ouvir a palestra da Cris, fazer lá um processo com a Cris. E aí ela começa bem, ela vai caminhando, né? Mas chega num determinado momento que ela observa assim, poxa, eu estou até crescendo, mas eu não consigo usufruir. Pronto, digamos que Maria não está conseguindo usufruir. Aí ela se sente o quê? Cansada, sobrecarregada. Ela sente que as pessoas até reconhecem, mas ela precisaria de mais reconhecimento e tal, para que a coisa deslanchasse. Aí o que é que Maria vai precisar fazer? E aí a gente traz essa questão de você e a sua história. Olhar um pouquinho para trás, né? E aí tem a intergeracionalidade, tem essas pessoas mais próximas da gente, que é o papai e a mamãe. E aí quando você olha, né, vira e olha para o papai e para a mamãe, vai observar assim, quem eram eles financeiramente? Quem eram eles no empreendedorismo mesmo? Aí digamos, não, o papai tinha um emprego, mamãe trabalhava em casa, não empreendiam. Empreendiam sim. Todo mês eles sentavam e iam lá fazer as contas, iam, isso é para para aquilo. E aí como eram essas pessoas? Que informação ela traz? Que vivência ela traz? Aí muitas vezes esse casal que são os pais tinham dificuldades seríssimas. Para fechar ali, era sempre um sufoco. Será que a gente vai conseguir esse mês? A escola das crianças, isso, aquilo, e aí vem todo aquele repertório. Então, Maria, muitas vezes, se identifica com essa mãe que, às vezes, não trabalhava fora, não pegava em dinheiro e trabalhava muito. E não conseguia o quê? Usufruir
de tudo isso, usufruir de uma vida melhor. E aí o que Maria faz? Quando Maria olha, ela está identificada com essa dor da mãe, com essa dor dos pais. E por que eu falo da mãe? Porque Maria é mulher. Né? Então, assim, para a mulher empreendedora, o passo ele ainda é um pouco mais difícil por conta da nossa história, né? Da nossa história feminina. A gente vê mães que não pegaram dinheiro, e avós, e bisavós, que muitas delas não pegaram, não faziam escolha, né? Das roupas, não faziam escolhas. E aí a gente pode estar levando isso em consideração e levando essa mensagem para mais mulheres, para que elas se percebam, né? Quem elas são naquele momento, qual é a dor. A gente está falando do empreendedorismo, mas se aplica a qualquer área da vida. Relacionamentos, não tá bom por isso, por aquilo. Dá uma olhadinha para trás, né? Dá uma olhadinha. Tem uma ferramenta chamada genograma, que faz, que dá é como se fosse uma árvore genealógica, sim, né? Psicológica. E aí você vai colocando, e lá no projeto, e aí eu já posso falar, né? O que eu trago aí de uma carta na mangas. Vai ter uma palestra no Congresso Projeta Mulher, que vai ser agora 11/11, e eu vou estar lá levando essa fala, que você é a sua história, falando exatamente para a mulher empreendedora e trazendo essa ferramenta para que elas possam usar, independente da psicoterapia, mas que elas possam usar mais facilmente. Ou seja, é como se fosse uma árvore genealógica, e aí você vai colocando a sua dificuldade e você, papai, mamãe, vovô e vovó, e você vai identificando. Tem lugar para as tias também. Tem lugar para as tias também. Aí você vai identificando com quem eu estou parecendo muito quando eu faço isso. Quando eu sinto esse peso, quando eu sinto essa, né, quando eu sinto que não estou sendo bem reconhecida, com quem eu estou parecendo? Né? Quem mais da minha família eu posso parecer? Porque não é só a mamãe e a vovó, tem as tias também, das Sim. quais a gente também muitas vezes se identifica. Tem toda uma árvore genealógica. Tem toda uma árvore. Né? E aí você falando, algo que me veio agora na mente, que eu acho também que é válido que a gente possa conversar, bater esse papo aqui, é sobre comparação. Porque parece assim que é muito natural que nós, mulheres, a gente sempre fica se comparando. E quando a gente traz isso para o empreendedorismo feminino, essa comparação também ela acontece. E às vezes é uma comparação tão pesada, né? Porque a gente só vai se comparar com quem está lá em cima. Aí é bem difícil, né? Aí é mais difícil, porque a gente traz sempre na psicologia, gente, não se compare, você é única, você está no lugar certo. Sempre a gente vai estar no lugar certo, mesmo que não esteja bom. Por quê? Porque aquele lugar está acontecendo um processo de transformação. Não está bom, está ruim, se está ruim, melhor ainda. Por quê? Porque você está no processo de transformação. É só você buscar as ferramentas certas, o que você precisa. E a ajuda, ela está aí em todo lugar. Tá? Quando eu trago assim, venham fazer a psicoterapia, venham fazer grupos de mulheres, estejam junto com outras mulheres, mas tem outras ferramentas também. Tá? Quem não pode, se comunica, se conecta através da internet. Né? Hoje a gente tem esse poder. Mas a comparação, ela é muito maléfica. Por que ela é maléfica? Porque cada um está no seu devido lugar, maravilhosamente linda. Então, é só você acolher a sua história, é você olhar para a sua própria história. Não adianta eu olhar para a história da Mara, não adianta eu olhar, não adianta. Nem adianta eu olhar com os olhos da minha irmã, por exemplo. Eu preciso olhar com os meus olhos, para a minha história, o que fez sentido para mim. Outra coisa que está também na nossa história gravada é o que aconteceu aqui na nossa vida. Independente do papai e da mamãe, nós fomos para escolas, nós desgarramos deles em muitos momentos, da infância. E aí a gente foi para a escola, a gente foi para a igreja, a gente foi para grupos de teatro, né? Cada pessoa dentro da sua realidade teve outras vivências. Aí a gente vai fazendo o quê? Introjetando aquilo que o professor fala. Introjetando é colocar sem questionamento. Aí a gente vai se enchendo de crenças, né? Acreditando isso é verdade, isso é verdade. Por quê? Porque quem falou foi o padre, quem falou foi o pastor, quem falou foi a minha professora querida. Então, assim, tudo aquilo vira verdade. Outras verdades, a gente tá ali na infância brincando e a mamãe conversando com a amiga dela. Sim. Tá tudo entrando aqui, ó. A gente tá lá na brincadeira, né? Tá lá na Barbie, não sei o que, botando roupinha, tirando roupinha, e tá tudo entrando aqui, ó. Tá sendo introjetado. Aí quando a gente vai para a vida, o que é que elas estão falando normalmente? Do marido e das contas. Duas coisas assim bem comuns. E do quanto os filhos fazem raiva, do quanto os filhos dão trabalho, do quanto... Então, assim, é uma conversa bem natural. E a criança está ali, ó,
colocando para dentro. Aí muitas vezes ela tá ouvindo assim, que fulana tá muito trabalho, porque ela fala demais, porque ela se mete demais. Às vezes ela tá falando daquela criança, que é muito chata, que é muito isso, que é muito aquilo, e ela tá, absorvendo. Eu falo demais, então eu tenho que falar menos. Eu dou muito trabalho. Eu dou muito trabalho, eu não agrado, né? E aí eu vou para a vida com tudo isso, com a história do papai e da mamãe e com essas vivências aqui também. Então tem muita coisa aí nessa história, viu? Muita coisa. Você falou um terminho que eu acho que eu queria entender mais sobre ele. Transgeracionalidade. Então, tem a transgeracionalidade e a intergeracionalidade. A transgeracionalidade, ela vem mais pelo psique, ela vem mais pelo DNA, porque ela está lá atrás. Quando a gente vai na árvore genealógica, que eu pergunto assim, Mara, qual o nome do bisavô, do tataravô? A gente já não sabe mais. Por quê? Porque nem a mamãe muitas vezes lembra qual o nome do bisavô dela. Então, assim, mas a vida deles está também aqui conosco. Tá? Quando a gente vai, descobrimento do Brasil, toda aquela confusão, o europeu que veio, que estuprou, que fez, que aconteceu, não sei o que, está tudo aqui. Tá tudo aqui nas nossas emoções. O que eles viveram de tão bom e do que não foi bom também. A intergeracionalidade é mais próxima. É aquilo que a gente não viveu com eles, ou seja, quando o papai e a mamãe eram crianças, a gente não estava lá. Tá? Mas a gente tem aqui, dentro da gente, mais facilmente. Então, a intergeracionalidade, ela está mais próxima. E a transgeracionalidade está mais distante. Mas está tudo aqui. Tá. No aqui e agora. Ótimo. Eu sou a minha história. Eu tenho que respeitar a minha história ou eu também posso acabar mudando o curso dela ali ao longo da vida, até eu perceber que, olha, eu não quero mais trazer isso que me acompanhou por tanto tempo daqui para frente. Quero mudar. Isso, vamos lá. Mas você já trouxe a palavrinha mágica. Eu tenho que respeitar e mudar, sim. Se você respeita, você acolhe. Se você respeita, você não vai dizer assim, ai, Cris, coitada da mamãe, sofria. Nossa, era um sofrimento terrível, não tinha isso. Não, quando você faz isso, você tira a sua própria força feminina que está dentro de você, que é a mamãe. Quando você olha para a mamãe e diz assim, olha, mamãe viveu desafios, viu? Acho que eu nem suportaria. Eu acho, né, do jeito que eu sou, que eu me vejo, acho que eu nem suportaria. Nossa, quanto a mamãe tem força, quanto a mamãe é grande, quanto a mamãe, olha, não tinha internet, não tinha amigas para tomar cafezinho, não tinha essas cafeterias lindas que tem em Maceió, não tinha isso, não tinha aquilo, não tinha aquilo. Minha mãe suportou tudo, não fez terapia, não tinha isso, não tinha aquilo. Então, quando você faz isso, você respeita, acolhe e você pode crescer. Aí você pode fazer um pouco diferente, não melhor, mas um pouco diferente, porque o melhor ela já fez. Então, você ganha força com todo respeito, com todo amor, com toda gratidão do mundo. Você ganha força e vai com ela ali dentro, compreendendo o lado força da mamãe. Tá. Cris, como me acolher? Né? Assim, a gente sabe que todo mundo tem a sua história, é a sua história, mas às vezes é uma história que tem muitas dores, às vezes é uma história que tem algumas revoltas. Então, como me acolher? Por onde que eu devo começar? Então, vamos lá. O acolhimento é apenas e simplesmente você dizer, eu sou essa pessoa e eu me abraço, eu me gosto assim como eu sou. E aí você pode dizer, não, mas tem pessoas que não se gostam porque ela queria ser muito diferente. Mas se ela se acolher, ela vai poder ser diferente. Ela só vai poder ser diferente se ela se acolher. Então, um momento assim muito gostoso de fazer isso são grupos de terapia, grupos de mulheres, ou na terapia individual, ou lendo às vezes um livro, você consegue fazer esse acolhimento. Mas o acolhimento, ele perpassa pela aceitação. Eu sou assim. Agora, sendo assim, eu posso dar alguns passos. Aí você consegue dar alguns passos. Agora, assim, eu sou assim, nasci assim, vou morrer assim, aí esse é um passo assim muito ruim. Na verdade, não é passo nenhum, né? É você ficar ali plantada. Porque senão evolui, né? Que é a síndrome de Gabriela, né? Eu nasci assim, vou morrer assim. Então, assim, não precisa ser desse jeito. Você pode se acolher olhando para você com gratidão, com amor, com resignação. Olha, não, eu estou desse jeito hoje, mas está tudo certo. Amanhã eu posso estar um pouco diferente. Eu vou buscar um curso X, eu vou buscar isso ou aquilo e eu vou estar diferente, sim. Mas se eu hoje me acolher do jeito que eu estou, porque nada é assim tão mágico, né? Mas a gente pode sim viver. A mulher, ela se conecta muito com as dores das mulheres da família, muito, muito facilmente. Então a gente precisa viver assim? Não precisamos. Podemos ser sorridentes, podemos ser felizes, podemos ser lindas, cada uma dentro da sua realidade.
né, dentro da sua história. Muito bem. Esse é só um pouquinho, viu, do que a Cris vai conversar com vocês no dia 11 de novembro, não é isso? Isso, 11 de novembro, né? Todo o evento tem apoio do Sebrae, então todo mundo vai estar lá assim muito bem acolhida, né? Muito bem vista, porque vai ser uma força maravilhosa, muitas mulheres juntas. Ninguém tem noção disso, tá? Mas eu acredito que vão ser mais de 500 mulheres falando sobre temas do empreendedorismo feminino. Todas nós que vamos falar, nós temos capacidade. Por quê? Porque somos empreendedoras, né? A gente está lá no Projeto Mulher, que é o curso da Valnar. E a Valnar vai estar lá com toda a expertise, né? Que ela vive estudando para isso. E todas que estamos no Projeto Mulher há 3 ou 2 anos ou 1 ano, estamos muito felizes com o trabalho dela. Então, assim, eu convido todas as mulheres, anota aí, @projeta.mulher e não falta, né? E o meu é Cristina Cibaldo. É só olhar lá também para se conectar comigo. Muito bem, então se você gostou aqui do nosso papo, você quer acompanhar a Cris, tá lá no Instagram, @Cristina Cibaldo, você pode correr lá. Se você quiser participar, né, desse congresso do Projeto Mulher, dia 11 de novembro, você pode também ter mais informações através do @Projeta Mulher, tá? Lá vocês vão poder ter acesso a todas as informações do evento, sobre horário, sobre o local, vocês podem correr lá e participar. Mas de uma coisa, né, aí a Cris já está passando a mensagem. Vão ser muitas mulheres conversando sobre todos os temas que envolvem o empreendedorismo feminino. E a gente sabe que quando a gente está, né, nesse ramo, nesse caminho do empreendedorismo feminino, a gente precisa de muito apoio e de palavras que nos coloquem para cima, porque nem sempre, como a Cris muito bem colocou aqui, a caminhada ela é linear, né? Nem sempre ela é só recheada de coisas boas. Também tem os momentos ali difíceis, dolorosos e por aí vai. Então, se você quiser participar, por favor, sinta-se desde já convidada a estar junto com a Cris, prestigiar ela que vai ser uma das palestrantes, né, desse evento. Isso, e vou estar lá disponibilizando a ferramenta para que vocês possam entender, né? Para que vocês possam entender e dar os passos que precisam ser dados. E é incrível como esse autoconhecimento também faz diferença quando a gente está falando de empreendedorismo feminino, né, Cris? Isso. Totalmente. Exatamente. Totalmente. E aí você pode aproveitar para outras áreas da vida, né? Sim. Como você falou, a vida não é linear, ela é cheia de altos e baixos. E assim, várias áreas. E aí a gente vai só se cuidando e subindo. Muito bem. Obrigada pela sua participação. Adorei tê-la aqui, adorei o nosso papo. Parabéns, viu? Obrigada. Obrigada. Bom dia. Bom dia, então. Você que está aqui ligadinho com a gente, vamos para um rápido intervalo comercial e daqui a pouco eu estou de volta, porque aí no próximo bloco, também é o último aqui do nosso programa, a gente vai conversar um pouquinho sobre as cores da primavera e do verão. Não sai daí.